Olá, gente, nós vamos ver aqui a lei dos cossenos, e a definição para a lei dos cossenos é que a lei do cosseno é utilizada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido, de um triângulo qualquer, conhecendo suas outras medidas. O teorema dos cossenos estabelece que, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Diferentemente do seno, onde a gente conhecia dois ângulos e um lado, e aí a gente podia achar os outros dois lados, o teorema da lei dos cossenos, você é obrigado a conhecer a medida de dois lados e o ângulo formado por esses dois lados que você conhece. E a partir daí você consegue obter o terceiro lado. Então nós vamos ver aqui, de uma forma geral, como se dá a aplicação da lei dos cossenos. Observe comigo aqui que nós temos um triângulo, onde nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Nós temos aqui o lado B, né, que faz aqui, que é oposto ao ângulo B. Nós temos a reta A, que é o lado A, que é oposto ao ângulo A, e nós temos o lado C, que é oposto ao ângulo C. Para mim aplicar o teorema, né, dos cossenos, eu tenho que conhecer dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Por exemplo, suponha que eu conheço o lado B e A. Eu preciso necessariamente conhecer esse ângulo aqui. E aí o terceiro lado, que é C, vai ser C ao quadrado, que é essa fórmula aqui, é igual o A ao quadrado, que é o lado que eu conheço, mais o B ao quadrado, que é o lado que eu conheço, menos duas vezes o A e o B, que é o lado que eu conheço, vezes o cosseno do ângulo que formado aí pelos dois lados que eu conheço. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu conheço o A e o C, o B também vai fazer essa relação para ser achado aí o seu valor. Note que essa fórmula ela só muda em relação aos lados. Então, se eu quero o lado A, é porque eu conheço o lado B e o C. Se eu quero o lado B, é porque eu conheço o A e o C. E se eu quero o lado C, é porque eu conheço o A e o B. Então, essa parte aqui, ó, só vai mudar também a parte do ângulo e a parte dos lados que eu conheço. Então, para ficar mais claro a gente entender aqui, nós vamos analisar aqui o triângulo, né, onde nós conhecemos esse lado que é 15, conhecemos também esse lado que é 10, e necessariamente nós temos que conhecer esse lado e conhecemos que é 60. Se eu quero encontrar o terceiro lado, que eu chamei de x, eu posso usar a relação dos cossenos. Nesse caso eu não posso usar a relação do seno porque eu não conheço outro ângulo. Como eu conheço apenas um ângulo e os lados que formam este ângulo, significa que a gente vai usar a lei dos cossenos. E para usar a lei dos cossenos, a gente vai fazer o seguinte: o nosso lado desconhecido, né, é o x. Então vamos colocar x ao quadrado, que é o nosso lado desconhecido, vai ser igual a soma, né, dos quadrados dos lados que eu conheço. Então nós vamos ter 10 ao quadrado somado com 15 ao quadrado menos duas vezes os lados que eu conheço, que é 10 e 15. Então vou colocar aqui 10 e também colocar aqui 15. Também vezes o cosseno do ângulo que é formado por esses dois lados que eu conheço. Então, cosseno de 60. A gente vai colocar aqui cosseno de 60 graus. Agora, basta substituir. Então, nós temos aqui x ao quadrado, que vai ser igual a 100, que é 10 ao quadrado, somado com 225, que é 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15, vai dar 300. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 300 vezes o cosseno de 60, que nós já sabemos que é 1 sobre
2. Resolvendo aqui ainda, nós vamos ter, ó, x ao quadrado é igual a 100 mais 225, vai dar 325, menos 300 vezes meio, vai dar 150. Nós podemos observar então que x ao quadrado, né, x ao quadrado vai ser igual a 325 menos 150, nós vamos ter 175. Tirando aqui o quadrado do x, x é igual a raiz de 175. E nós podemos observar que raiz de 175 é a mesma coisa que 5 raiz de 7. Esta é a resposta, esse é o valor do nosso lado aqui. 5 multiplicado por raiz de 7. Então, quando a gente conhece dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, nós vamos usar sempre a relação dos cossenos. E quando a gente conhece dois ângulos e um lado, a gente usa a relação dos senos. Essa é a diferença entre os dois. No seno, eu conheço um lado e dois ângulos. No cosseno é o contrário, eu conheço, né, dois lados e o ângulo formado entre eles. E no seno eu conheço dois ângulos e um lado. Então essa é a diferença básica entre os dois, que você possa aprender, e toda vez que se deparar com uma questão para procurar lados, né, medidas de um triângulo qualquer, você possa ir ver se você vai usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Espero que você tenha gostado da videoaula. Nós ainda vamos trabalhar outras videoaulas importantes para você durante todo o seu ciclo escolar e também para concorrer aí a um vestibular ou a um concurso público. Então compartilhe para os seus amigos e se inscreva também neste canal. Eu conto muito com a sua inscrição, isso vai fazer muito bem para mim e eu acredito que você também vai aí compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para que a Matemática Fácil, né, o canal Matemática Fácil, seja maior divulgado aí para todos. Fique com Deus. Tchau. Beijo.